parecer nem a Pepeca, nem o Bibi. Entendeu? Com a roupa que vocês estão usando. Então, o short muito curto vai aparecer a Pepeca, dependendo do jeito que abrir a perna, não vai aparecer a bola vai sair para fora. Desculpa. Certo. Muito bom. Pode parecer. Que tal se a gente fizesse passasse uma música? Ontem, naquele dia, eu fiquei pensando, né? Se fosse cantar uma música. Show. Água de beber, fica no quintal, feliz de viver tudo e não esquecer. Era tão normal que o tempo parava. Olha só, a gente vai ter uma conversa com a Áurea. A Áurea é uma amigona minha. Foi ela responsável para eu conseguir criar a biblioteca. E aí a gente colocou o nome de Áurea Alencar por causa dela. E ela está entrando aqui. Eu já estou falando aqui com ela. Vamos ver se ela já consegue entrar. E aí conversar, porque como ela se confundiu com o fuso horário, ela só vai ter 1 hora. Então ela vai conversar meia hora com vocês e depois vai ter uns 10 minutos para fazerem perguntas e conversar, tá? Agora eu mandei, vamos ver se ela entra. É Zoom, Está entrando. tá? Luiz, oi, Áurea. Oi. Quer dizer, eu estou aqui, você está aí, eles estão lá. E aí é um prazer enorme receber você atrás da biblioteca. Eles também estão dentro da tua biblioteca, da Biblioteca Áurea Alencar, Meu Deus. que é uma alegria e é um privilégio eles poderem conhecer você. Um dia vão conhecer ao vivo, mas por enquanto estão conhecendo assim. Então eu vou deixar com você. Eu já avisei que você vai falar meia hora e depois você vai abrir para perguntas e que você vai ter que sair 10 para as 3 porque você tem consultório, tá bom? Tá Ó, bom, estou super gente. feliz de você estar aqui e com essas Nossa, crianças lindinhas. Eu amo tanto. uma alegria muito grande. É um privilégio, uma honra. Nossa, muito, muito feliz de estar aqui com vocês. E essa turma, gente, que maravilha! Vocês estão na biblioteca? É? Que coisa! Muito lindo, muito lindo. Nossa, emocionante. Só com falar de Guimarães Rosa, né? Essa emoção toda. Gente, muito obrigada mesmo. Realmente é uma alegria estar aqui e falar um pouquinho. Nossa, que lindo, gente! Vocês estão maravilhosos aí. Que isso! Oi! Nossa! Que delícia, que aconchego. Agora, se aconchegar nas palavras do Guimarães Rosa, né, é algo espetacular, é um privilégio para a gente. Né? Mas, olha, eu amo
a obra do Guimarães Rosa. Eu fui muito cedo, né? Bem na idade de vocês que eu comecei, né? Que eu tive acesso à obra do Guimarães Rosa. E foi curioso, né? Foi uma professora minha, há muito tempo atrás, olha, né? Uma professora minha, eu devia estar no meu tempo, a gente chamava primário, né? Primário, ginásio, por aí. E ela era uma leitora, né? E um dia ela estava com um livro, eu achei bonita a posição dela lendo um livro, e eu perguntei para ela: o que você está lendo? E ela disse Guimarães Rosa. E aí, ó, eu também quero, né? Porque o saber a gente passa um pouco em ato, né? Então, assim, quando eu a vi lendo, eu falei: eu quero ler também. E aí começou, né, minha leitura, né, acesso à obra dele, né? Mas eu vou contar para vocês um pouquinho, eu vou fazer duas coisas. Eu vou contar um pouquinho do Guimarães Rosa, porque cada um de nós tem um jeito de entrar no texto, no livro, a gente bate na nossa história e a gente passa, inclusive, a falar, né, a partir daquilo que a gente leu. É um jeito que a gente tem com a literatura de falar sobre o mundo, nosso mundo. E o Guimarães Rosa ele tem um jeito muito especial, muito particular de falar, sobre contar histórias, né? Então, eu vou falar para vocês um pouquinho do Guimarães Rosa, esse Guimarães Rosa que eu conheço, né, a partir da minha subjetividade, a partir da minha leitura. Então, eu vou falar um pouquinho dele e depois eu vou ler um conto pequenininho, tá? A gente vai ler um conto, tá, pequenininho para vocês. Ele é bem pequenininho, tá bom? Então, quem foi, né? Quem foi Guimarães Rosa, essa pessoa que tão misteriosamente, tão lindamente, né, lida com as palavras? De onde ele vem? O que ele fez em sua curta existência? Grandiosa, curta, mas grandiosa existência. Sobre o nascimento, Guimarães Rosa fala uma coisa que é muito curiosa e que me chamou, na época, muita atenção quando eu li isso, que ele diz que nós descendemos dos mortos. Agora, você imagina, né? Alguém dizer: a gente descende dos mortos. E isso me fez assim pensar muito. Me fez pensar que nós temos uma história que é anterior ao nosso nascimento. A gente tem o pai, a gente tem o pai do pai, o pai da mãe, o pai da mãe, o pai do pai da mãe, e por aí vai. Então, quando ele diz, né, que a gente descende dos mortos, me fez muito pensar sobre isso, sobre a nossa história. É anterior, é muito anterior. A gente vem com essas histórias e a gente precisa contar dessas nossas histórias. Então, o Guimarães Rosa, ele, descendendo dos mortos, veio ao nosso mundo em 1908. E ele provou que viveu encantando-se em 1969. Olha que jeito gostoso de falar, né? Ele dizia que a gente, para provar que viveu, a gente morre. Mas a gente não morre, a gente se encanta. É lindo isso, né? Então, um jeito muito especial de falar sobre essas coisas, sobre a nossa história, né? E ele morreu num domingo, morreu do coração no apartamento dele. Ele tinha 59 anos, era bem jovem, né? Eu hoje sou mais velha que ele. Ele era o mais velho dos 6 filhos do comerciante Flor Duardo Pinto Rosa e de Francisca Guimarães Rosa. Sua cidade natal, curiosamente, como ele bem fazia com a sua escrita, o nome escolhido, Codisburgo, foi uma invenção do padre João de Santo Antônio. Cordes, que vem do latim, significa coração, e burgo, que vem do alemão e significa cidade e vila. A junção disso, traduzindo, ficou em cidade do coração.
Mas para contar dessa cidadezinha, que fica... hoje tem mais ou menos 10 mil habitantes. Cidadezinha, porque ela é pequena mesmo, né? E fica a 86 quilômetros de Belo Horizonte. E o Guimarães Rosa, ele falou no discurso dele, que ele fez quando ele tomou posse na Academia Brasileira de Letras, ele falou um pouquinho, ternamente, sobre a sua cidade, Codisburgo. Aí ele diz, o discurso dele, ele tomou posse na Academia Brasileira de Letras, 3 dias antes de ficar encantado, ou seja, de partir, de morrer. Codisburgo era pequenina terra sertaneja, traz montanhas, no meio de Minas Gerais. Só quase lugar. Olha só, gente, só quase lugar. Mas tão de repente bonito. Olha que jeito, né, de falar sobre a beleza. Lá se desencerra a Gruta de Maquiné, mil maravilha, a das fadas. E o próprio campo, com vaqueiros, coxos de sal ao gado bravo, entre gentis morros ou sob o demais de estrelas. Fala-se antes os pastos de Vista Alegre. Era assim que era chamado então, até então. Um padre-mestre, o padre João de Santo Antônio, tomado de inspiração da paisagem, fê-lo e fez o arraial, a qual o fundador chamou de Burgo do Coração. Daí vem o nome da cidade dele. Curioso, né? Ele que gostava de criar palavras, inventar palavras novas, né? A cidade dele também foi o nome da cidade dele, onde ele nasceu, também foi uma invenção. Para dar continuidade aos seus estudos, aos 10 anos, foi morar com os avós em Belo Horizonte. Iniciou-se muito cedo, ainda criança, bem criança, né? Nas línguas estrangeiras. Começando pelo francês, ele aprendeu alemão, italiano, inglês, holandês e mais outras línguas. Isso fluentemente. Aos 10 anos, ele já falava francês fluentemente, por exemplo. E aí nunca mais ele parou de desconfiar e de exercitar a sua curiosidade. Pois, como ele dizia, quem desconfia fica sábio. Olha que coisa, né? Quem desconfia fica sábio. Ele foi médico, foi diplomata e foi escritor. Vocês estão me ouvindo bem? Façam assim? Ah, legal. Como médico, tornou-se capitão médico por concurso da Força Pública do Estado de Minas Gerais. Exerceu a profissão em cidades do interior mineiro, como Itaúna, Barbacena, e foi no dia a dia dessas localidades, fazendo valer o seu jeito curioso de estar no mundo, que teve os primeiros encontros com os elementos e a realidade do sertão, que passaram a servir de referência, ambientação e inspiração para sua obra. Quase sempre ele escreveu a partir dos cenários sertanejos de Minas Gerais e das redondezas, Baiana, Goiânia, ali por aquela região. Ele entrou nas profundezas do sertão, do nosso sertão, sempre atento ao que via e ouvia. O sertão de Guimarães Rosa, na sua escrita, ampliou-se no tempo e no espaço, e ampliou-se muito, que ele dizia, o sertão é o mundo. Ou ainda, no centro do sertão, o que é doideira, às vezes, pode ser a razão mais certa, a de mais juízo. Sertão é isso, o senhor empurra para trás, mas, de repente, ele volta a rodear o senhor dos lados. Também o Riobaldo, ex-jagunço e narrador do Grande Sertão Veredas, dizia, o sertão está em toda parte. Sertão é quando menos se espera. Para além das histórias e costumes sertanejos, ele era um curioso voltado para a fauna, a flora e a música. Ele era muito curioso. Contam que, nas suas andanças, ele perguntava mais que padre. E aí ele diz, né, vivendo se aprende, mas o que se aprende mais é fazer outras maiores perguntas. Olha que coisa, né? Dizia ele em um de seus personagens. Como diplomata, por concurso, ele percorreu outros mundos. Desculpa.
Foi cônsul em Hamburgo, na Alemanha, embaixada de Bogotá, foi para Paris, foi para a Unesco. Ele viajou o mundo representando o nosso país, representando dignamente o nosso país. Mas com tantos ditos e feitos, sentia-se um eterno aprendiz. Eu aposto que ele se sentia assim, pois ele dizia: mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. Bonito isso, né? Bate assim, né? Dá uma alegria, né, ouvir isso. Já como escritor, ele tem uma vasta obra de contos, novela, poesia e uma obra-prima, Grande Sertão Veredas. Em relação ao seu jeito peculiar, especial, né, de usar a linguagem, a palavra escrita, Guimarães Rosa criou mundos e linguagens repletos de enigmas. Ele é o tempo todo enigma, né, a serem decifrados. Para ele, também para mim, a linguagem é esse território daquele encantamento no qual podemos nos contar significativamente sobre as nossas paixões, os nossos amores, as nossas alegrias, as nossas tristezas. É com a linguagem que a gente se expressa, que a gente pode falar da gente. Meu contato com Guimarães Rosa foi ainda na minha adolescência, há muito tempo. Lembro que, de início, me deu uma certa inquietação, com cara de desafio, né? Eu falei, isso é um desafio ler. E isso me fez avançar na leitura, até que, de repente, parecia que ele dizia tão bem sobre as coisas que eu acho que estavam na ponta da minha língua. Eu queria dizer aquilo. Aí eu passei a desfrutar de suas palavras, trazendo-as para a minha intimidade. Aquelas palavras, frases que me ajudam a falar sobre o meu mundo. Quando penso que estamos sempre em movimento, lembro dele falando: o Senhor, mire e veja, o mais importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam, verdade maior. Em meio a isso, a gente aprende com Guimarães Rosa que se viver é perigoso, como ele dizia, a vida é essa inevitável travessia em busca de seu próprio sentido. A gente está o tempo todo buscando, né, esse sentido e que as palavras dão, que organizam a nossa existência. Nomeando o mundo, nós podemos, a partir disso, né, dar esse sentido, nomeando. Mas ele destaca ainda que, além de perigoso, viver é transitar em meio às contradições. Ele diz, olha, na sua, o que é bom na leitura do Guimarães Rosa é que ele tira a gente um pouco dessa organização, como se fosse possível, tudo está no seu devido lugar. Mas ele diz que é meio contradições, paradoxos. E aí, com isso, os episódios dos livros dele, né, são episódios que traz muita reflexão sobre o bem, o mal, esses paradoxos, essas contradições, né? A guerra, a paz, a alegria, a tristeza, a liberdade, o medo. O tempo todo, na obra do Guimarães Rosa, a gente transita nisso. Né? Que é a nossa própria história, né? que é repleta, né, desses paradoxos. E sobre isso, olha que pérolas que ele diz. A gente só sabe bem aquilo que não entende. Bom isso, né? Ou então, dizia ele, o seu ache e não ache, tudo é e não é. Olha, bem paradoxo, né? Mas, na ocasião, me lembrei de um conselho de Zé Belelo, de Nhanva. Um dia me tinha dado, né? Isso é ele dizendo, que era que a gente carece fingir, às vezes, que raiva tem, mas raiva mesmo nunca se deve de tolerar ter. Porque quando se curte raiva de alguém, é a mesma coisa que se autorizar
que essa própria pessoa passe durante o tempo governando a ideia e o sentir da gente. Você percebe a grandiosidade disso, né? Sobre o único romance do Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, ela é uma obra muito especial, grandiosa, né? E com uma narrativa muito especial também, bem diferente. Trata-se de um longo relato do Riobaldo, um ex-jagunço, que já envelhecido e afastado das funções, põe-se em prosa com um visitante letrado urbano, né? Cuja voz não aparece, que deseja conhecer o sertão mineiro. Narrado em primeira pessoa, Riobaldo é aquele que conta a sua história e a trajetória dos seus pensamentos, refazendo as lembranças dos caminhos percorridos e trazendo à luz novas lembranças. As paisagens por onde transitou Riobaldo apontam marcadamente para os lugares geográficos correspondentes aos estados Minas Gerais, Goiás, Bahia, que é o sertão, né, que eu falei ainda há pouco para vocês. O sertão de Rosa é, ao mesmo tempo, ele é real e não é, como tudo nele, é e não é. Não é só sertão geográfico, mas a projeção da alma, ou seja, a história do Riobaldo, né? Sem certeza, como todos nós humanos, ele, o Riobaldo, dizia: mas falo falso. Olha que coisa. O senhor sente, desmente, eu desminto. Contar é muito, muito dificultoso, não pelos anos que já se passaram, mas pela astúcia que tem certas coisas passadas, de se fazer balancer, de se remexerem dos lugares. O que eu falei foi exato, foi, mas teria sido? Acho que nem não. São tantas horas de pessoas, vocês imaginam eu, né? Tantas horas de pessoa, tantas coisas em tantos tempos, tudo muito recruzado. Bom, paro aqui, mas não vou contar mais nada dessa história. Vale muito a leitura. É uma alegria enverendar por esse caminho, por esse mundo encantado presente na narrativa do Guimarães Rosa. Mas eu vou ler para vocês, que horas tem, dá tempo, só para compartilhar, que é muito bom ler junto. Eu vou ler um conto, que ele é pequenininho, que se chama Soroco, Sua Mãe e Sua Filha. Alguém já leu? Se leu, vamos conversar sobre ele também. Então, é um acontecimento bem cheio de surpresas, né? Ele é terno, eu acho, super terno, mas eu nem vou dar assim, muito meu parecer. Bom, aquele carro parara na linha de resguardo desde a véspera. Tinha vindo com o Expresso do Rio e estava lá, no desvio de dentro, na esplanada da estação. Não era um vagão comum de passageiros, de primeira, só que mais vistoso, todo novo. A gente, reparando, notava as diferenças. Tem umas palavras aqui no texto, se vocês quiserem depois, reparando, né? Reparando não é uma coisa muito comum de se dizer, mas a gente reparando, a gente olhando, notava as diferenças. Assim, repartindo em dois, num dos cômodos, as janelas sendo de grades, feito as de cadeia para os presos. A gente sabia que, com pouco, ele ia rodar de volta, atrelado ao Expresso daí de baixo, fazendo parte da composição. Ia servir para levar duas mulheres para longe, para sempre. O trem do sertão passava às 12h45. As muitas pessoas já estavam de ajuntamento, em beira do carro, para esperar. As pessoas não queriam poder ficar se entristecendo. Conversavam, cada um porfiando, empenhando-se, que significa, né, no falar com sensatez, como sabendo mais do que os outros a prática do acontecer das coisas. Sempre chegava mais povo, o movimento,
Aquilo quase no fim da esplanada, do lado do curral do embarque de bois, antes da guarita do guarda Chaves, perto dos empilhados de lenha. Sorocó, parece Socorro, né? Sorocó ia trazer as duas conforme. A mãe de Soroco era de idade para mais de uns 70. A filha, ele só tinha aquela. Soroco era viúvo, afora essas, não se conhecia dele parente algum. A hora era de muito sol. O povo caçava jeito de ficar debaixo da sombra das árvores de cedro. O carro lembrava um canoão de seco navio. A gente olhava nas reluzências do ar. Parecia que ele estava torto, que nas pontas se empinava. O borco bojudo, ou seja, aquilo do barco, né, do telhadinho dele, alumiava em preto. Parecia coisa de invento de muita distância, sem piedade nenhuma, e que a gente não pudesse imaginar direito, nem se acostumar de ver, e não sendo de ninguém. Para onde ia no levar as mulheres? Era para um lugar chamado Barbacena, longe. Para o pobre, os lugares são mais longe. A gente da estação apareceu, fardado de amarelo, com livro de capa preta e as bandeirinhas verdes e vermelhas debaixo do braço. Vai ver se botaram água fresca no carro, ele mandou. Depois, o guarda-freios andou mexendo nas mangueiras de engate. Alguém deu aviso. Eles vêm, apontavam da rua de baixo, onde morava Sorocó. Eles vão vir. Ele era um homenzão, brutalhudo de corpo, com a cara grande, uma barba fiosa, encardida em amarelo, e uns pés com alpercatas. As crianças tomavam medo dele, mas da voz, que era quase pouca, grossa, que em seguida se afinava. Vinham vindo com o trazer da comitiva. Aí paravam. A filha, a moça, tinha pegado a cantar, levantava os braços, a cantiga não vigorava certa, nem no tom, nem no se dizer das palavras. O nenhum. A moça punha os olhos no alto, que nem os santos e os espantados vinha enfeitada de disparates, num aspecto de admiração. Assim, com panos e papéis de diversas cores, uma carapuça em cima dos espalhados cabelos e enfunada em tantas roupas ainda de mais misturas, tiras e faixas dependuradas, virandangas, que são... Virandangas é meio que uma expressão dele, né, que é mal engembrado, que é mal arrumado, né? Dependuradas, virandangas, matéria de maluco. A velha só estava de preto, com um fichu preto, um lenço, né? Ela batia com a cabeça nos dolcimentes, delicadamente, sem tanto que diferentes ela se assemelhava. Soroco estava dando o braço a elas, uma de cada lado. Em mentira, parecia entrada em igreja, num casório. Era uma tristeza, parecia enterro. Todos ficavam de parte, a chusma da gente não querendo afirmar as vistas por causa daqueles transmodos e despropósitos de fazer risos e por conta de Soroco, para não parecer pouco caso. Ele hoje estava calçado de botinas e de paletó, com o chapéu grande, botara sua roupa melhor, os maltrapos, e estava reportando e atalhado um mildoso. Todos diziam a ele seus respeitos de dó. Ele respondia: Deus vos pague essa despensa. O que os outros se diziam? Que Soroco
tinha tido muita paciência, sendo que não ia sentir falta desses transtornadas pobrezinhas. Era até um alívio. Isso não tinha cura. Ela não ia voltar nunca mais. De antes, Sorocco aguentara de repassar tantas desgraças, de morar com as duas, pelejava. Daí, com os anos, elas pioraram. Ela não dava mais conta, teve de chamar ajuda que foi preciso. Tiveram que olhar em socorro dela, determinar de dar as providências de mercê. Quem pagava tudo era o governo, que tinha mandado o carro. Por formar que, por força disso, agora iam remir, tratar com as duas em hospício, se seguir. De repente, a velha se desapareceu do braço de Sorocco, foi se sentar no degrau da escadinha do carro. Ela não fez nada, seu agente. A voz de Sorocco estava muito branda. Ela não acode quando a gente chama. A moça aí tornou a cantar, virada para o povo, ao ar. A cara dela era um repouso estatelado, não queria dar-se em espetáculo, mas representava de outroras grandezas impossíveis. Mas a gente viu a velha olhar para ela com um encanto de pressentimento muito antigo, um amor extremoso. E principiando baixinho, mas depois puxando pela voz, ela pegou a cantar, também tomando o exemplo, a cantiga mesma da outra, que ninguém não entendia. Agora elas cantavam junto, não pararam de cantar. Aí que já estava chegando a horinha do trem, tinham de dar fim aos aprestes, fazer as duas entrarem para o carro de janelas enxequetadas de grades, cheias, né, de grades, assim, num consumiço sem despedida nenhuma, que elas nem haviam de poder entender. Nessa diligência, os que iam com elas por bem fazer na viagem comprida eram o Nenego, despachado e animoso, e o José abençoado, pessoa de muita cautela. Estes serviam para ter mão nelas em toda juntura. E subiam também no carro os rapazinhos carregando as trouxas de mala e as coisas de comer, muitas, que não iam fazer míngua, os embrulhos de pão. Por derradeiro, o Nenego ainda se apareceu na plataforma para os gestos que tudo ia em ordem. Eles não haviam de dar trabalho. Agora mesmo, a gente só escutava era o acorsou do canto. É alento, acorsou é alento, animação. Só escutava a animação do canto das duas, aquela xirinha que avocava, que era um constado de enormes diversidades desta vida que podiam doer na gente, sem jurisprudência de motivo nem lugar nenhum, mas pelo antes, pelo depois. Sorocco, tomara aquilo se acabasse, tomara aquilo se acabasse. O trem chegando, a máquina manobrando sozinha para vir pegar o carro. O trem apitou e passou. Se foi, e de sempre. Sorocco não esperou tudo se sumir, nem olhou, só ficou de chapéu na mão, mas de barba quadrada, surdo, o que nele mais espantava. O triste do homem lá decretado, embargando-se de poder falar algumas palavras. Ao sofrer o assim das coisas, ele no oco, sem beiras, debaixo do peso, sem queixa exemploso. E lhe falaram, o mundo está dessa forma. Todos, no arregalado respeito, tinham as vistas neblinadas. De repente, todos gostavam demais de Sorocco. Ele se sacudiu de um jeito arrebentado, desacontecido, e virou para ir-se embora.
Estava voltando para casa como se estivesse indo para longe, fora de conta, mas parou. Entanto que se esquisitou, parecia que ia perder o de si, parar de ser. Assim, no excesso de espírito, fora de sentido, e foi o que não se podia prevenir. Quem ia fazer siso naquilo? Num rompimento, ele começou a cantar, alteado, forte, mas sozinho para si. E era a cantiga mesma de desatino que as duas tanto tinham cantado. Cantava continuando. A gente se esfriou, se afundou, um instantâneo, a gente, e foi sem combinação, sem ninguém entendia o que se fizesse. Todos, de uma vez, de dó, de soroco, principiaram também a acompanhar aquele canto sem razão e com as vozes tão altas, todos caminhando com ele. Soroco e canta que cantando atrás dele, os mais de detrás, quase que corriam, ninguém deixasse de cantar. Foi o de não sair mais da memória. Foi um caso sem comparação. A gente estava levando agora a Soroco para a casa dela, de verdade. A gente, com ele, ia até onde que ia aquela cantiga. É do livro Primeiras Histórias, tá? Tem vários contos aqui maravilhosos. Bonito de se ouvir, né? Bonito de se ler. E aí, o que vocês acharam? A gente tem um tempinho para conversar. Luiz, assume aí o bastão com as crianças do microfone, por favor. É lindo, né? É toda hora que você lê, você se emociona. Me toca. E toca, né? Toca. O Guimarães Rosa, ele toca, dá emoção, né? Ele é pura sensibilidade, né? Eu estava vendo uma entrevista e aí ele falava do sertão quando ele estava em Paris, né? E através das cartas que o pai dele mandava. Então é uma coisa totalmente da emoção, né? Sei lá, é acima de tudo, né? É a história, né? Como ele conta a história, né? Tanto que o tempo todo, né, a gente lendo, né, a gente vê que ele é quase que real, né? Uma história quase que de verdade, quase que é ficção, né? Ele transita em meio à ficção e à realidade muito bem, né? E como os personagens dele têm sentimento. Aqui a menina que ia viajar, bom, mas né? E que não vai, que começa a cantar, e olha essa sensibilidade, né? de colocar afeto, de colocar paixão. Ele coloca muita paixão nos seus personagens, né? Ele tira os seus personagens dessa coisa meio sem forma, ele dá sentido para a existência, né, nos seus personagens. Olá, professora. Aqui é o Luiz, professor de literatura da casa. Eu vou acompanhar as crianças agora com algumas perguntinhas e mediar um papinho aqui nesses últimos 10 minutos do nosso encontro, tá bom? Tá bom. Engraçado que a senhora, ontem, na fala do professor Geraldo, ele comentou justamente esse conto que a senhora leu hoje, né? Então, a gente também está encerrando, a gente conheceu ele ontem e hoje nós fizemos a leitura completa dele, junto com você. E aí eu queria saber das crianças o que vocês acharam, como tem alguém que quer fazer alguma pergunta. Pode levantar a mão. Vocês percebem, eu vou só conversar um pouquinho com eles aqui. Vocês perceberam que tanto no Soroco, Sua Mãe e Sua Filha, ou na Terceira Margem do Rio, ou nessas várias histórias do Guimarães que a gente leu esses tempos, né, esse último semestre, sempre tem essa coisa da falta, né, de alguém que vai embora, de alguém que fica abandonado, de alguém que fica para trás, né, nesse mundo, assim. E vocês conseguiram entender isso dentro do conto?
Sim, né? O filho que vê a mãe, que vê a filha, o pai que vê a mãe e a filha ir embora. Ou então na terceira margem do rio, né? Quando o pai vai embora e deixa a família, né? Tem outras histórias que estão permeadas também com esse sentimento de saudade, né? Vocês conseguem entender isso? O que vocês têm para dizer? Muito sentimento, né? Ele fala muito de amor, ele fala de perda, né? Ele fala de o tempo todo ele está percorrendo isso, né? E trabalhando esses sentimentos, né, dentro do texto. Sentimento para a gente poder falar, porque a grande questão é que às vezes a gente se engasga e não consegue falar. E o que o Guimarães Rosa, né, nos convida é a falar do que a gente sente. A gente falando do que a gente sente, e aí isso ele convida muito, né? Fala do que sente, a gente meio que organiza e dá sentido, vai dando sentido à nossa existência. Né? Diga, meu. O Isaac vai falar aqui, vai fazer uma pergunta. Isaac, prazer, Isaac. Prazer. Eu queria saber qual é a sua obra do Guimarães favorita. A obra favorita, olha, é Grande Sertão Vereda, mas eu gosto dos contos também. Eu gosto muito dos contos, porque o Grande Sertão Vereda ele vai contando uma história e a gente se envolve com aquela história, Grande Sertão. Agora, os contos dele são ótimos. Tem um conto dele que eu adoro, que é o Pirlim-Psi, como é que é até difícil de Pirlim-Psiquis. Pirlim-Psiquis é um conto muito, muito legal que se passa numa escola, que é onde eles vão fazer um teatro na escola, uma escola de padres. E o nome Pirlim-Psiquis vem de uma... Ele é inventado por ele, que ele adorava inventar riqueza, né? E aí ele traz esse conto para falar sobre esse teatro, no improviso, né? Que um vai substituir, um é aquele que fica escondido, que vai falar para o outro. É aquela animação da escola, sabe? Do improviso, do teatro, da importância do teatro. E o Pirlim-Psiquis, ele faz alusão, ele faz referência a um remédio que existia antigamente, que se chamava Pirlim-Pipim, e depois o Monteiro Lobato pegou isso. Né? Então, é bem legal esse conto também. Mas tem outros, eu gosto muito dos contos dele, porque tem uma coisa, gente, que eu acho fantástica no Guimarães Rosa. Eu fui ler agora, reler um monte de coisa para conversar com vocês, e é como se eu estivesse lendo a primeira vez de novo. É o tempo todo, não é, professor? É como, sabe, eu falo, gente, olha isso, né? Quando ele fala lá que as pessoas não morrem, ficam encantadas, né? Quando ele fala lá do contar é dificultoso, né? Que ele fala com aquilo com sentimento, quando ele aponta, né, para nossas fragilidades, enfim, essas diferenças, né? Estar no mundo, né? Como que a gente se situa, dá sentido mesmo às nossas emoções, né? Esse amor, o ódio, enfim, ele vai trazendo isso com muita, muita grandeza. E eu relendo agora, escolhendo alguma coisa, né, para falar com vocês, eu falava, gente, como é bom ler isso, né? É muito bom. Parece que eu estava lendo de novo a primeira vez. Né? Agora a Camila vai fazer uma pergunta também para a senhora. Oi, eu queria perguntar, porque o Luiz falou que ele sempre cita esse sentimento de alguém que foi, alguém que ficou. Eu queria saber se tem algum porquê disso. Olha, eu acho que a própria vida a gente está imerso, está em meio, né, a isso, a esse ir e vir. As pessoas passam pela nossa vida, e como o personagem principal na obra dele, esse ex-jagunço, ele está contando uma história parece que é uma coisa passada, né? Então, é meio que esse já foi, esse ir e vir, esse movimento, eu diria, e que é uma coisa da nossa vida. Né? Eu acho que ele retrata muito a nossa existência. O que você acha, professor? Por aí? Eu concordo, professor. É a vida e as pessoas vão embora, as pessoas falecem, as coisas vão
acontecendo, né? E ele vai mostrando como que esses sentimentos vão surgindo dentro da vida a partir da literatura, né? A literatura ela nos dá isso, ela nos dá nos ajuda, né, a falar sobre esse mundo, né? Eu diria que a literatura tem essa capacidade, esse poder, né, de nos ajudar a falar, porque nós somos seres falantes, nós precisamos falar sobre nossos sentimentos. Isso é saudável, né? Diga. Alguém ia falar. O que eu queria perguntar, qual que é o sentimento que você sente quando você está lendo? Ai, que pergunta boa! Muito boa. Qual é o seu nome? Rafaela. Rafaela. Rafaela, essa pergunta é muito boa. Eu estou falando o tempo todo que a gente tem que falar sobre os nossos sentimentos. Quando eu estou lendo, tem alguns autores, de um modo geral, né? Eu gosto muito de ler. Leitura, para mim, é algo primoroso, especial. Mas, quando eu estou lendo, eu entro na história. Eu entro completamente. Eu entro e digo... para vocês terem... Então, eu sinto uma integração com aquela história. Eu me sinto personagem, fazendo parte dela. Para vocês terem uma ideia, às vezes eu termino um livro, eu sinto uma tristeza, como se eu tivesse ido embora. Essa sensação do ir embora, quando eu termino de ler um livro, às vezes. Tem livro que me dá muito isso. Eu entro muito na história, e seja livro de como é que chama? Policial, que seja. Eu entro na história, eu acabo até... Tem um escritor de livro policial, Agatha Christie, né? Quando eu lia, eu brigava, mas o que é isso? Mas não é isso, sabe? Eu me meto na história. Então, há uma entrega àquele contexto, àquele cenário do texto. Né? E eu acho isso enriquece muito a minha vida. Respondi? Agora a Isabela. Eu queria saber que obra do Guimarães você indicaria para uma pessoa, tipo, agora, nesse exato momento. Agora, olha, tem Miguel... Eu diria que poderia ser... Tudo é muito bom, mas os contos de primeiras histórias... Ouça, Gara, primeiras histórias, eu diria. Por onde começar? Guimarães Rosa, por onde começar? É uma boa entrada. Mas eu gosto muito dos contos das primeiras histórias. Eu gosto muito dos contos. Ele só teve um livro, um romance, né? Não é isso, professor? Isso, professor. Teve vários contos, novelas, todos são ótimos. Mas eu gosto muito dos contos das primeiras histórias, foi esse que eu também li para vocês. E conto, você vai lendo, depois volta, depois vai, porque o Guimarães Rosa ele é instigante, ele é desafiador, ele põe a gente... Você viu tanto de palavras diferentes? Então, assim, ele desafia a gente, e ele diz que o sábio é o curioso, né? E ele fez isso. Então, a obra dele é muito isso, precisa a gente entrar, se perguntar, e mergulhar. Agora a nossa última pergunta com o Igor. A senhora já leu algum canto do Guimarães Rosa que deu vontade para a senhora escrever? Para escrever? Olha, Igor. Já deu vontade de escrever algum conto? Tipo, você escutou uma música, ou lembrou do Guimarães, ou já pensou em ler, ou já escutou algo assim, passou até na rua, um carro, assim, falou, meu Deus, vou escrever um negócio. Já pensou? Já. A partir do Guimarães Rosa, você está falando, ou de uma outra... A partir do Guimarães Rosa, até outros também, já leu algum e falou, nossa, me deu vontade de escrever, ou me deu inspiração para escrever. Já assim, porque o que para mim, quando aquele texto, aquela palavra toca em mim, toca de uma forma assim, eu preciso... Ele
toca de uma forma que toca em sentimento. Aí eu tenho vontade de dizer da minha forma, com a minha subjetividade, do meu jeito, falar sobre aquilo que me tocou. Você percebe? Então, assim, aí eu tenho vontade de dizer sobre aquilo que me tocou, falar do meu jeito. Por exemplo, quando ele disse que nós somos descendentes dos mortos, isso eu fiquei muito encucada, até por isso que eu trouxe para vocês, porque o que é isso? Aí deu vontade, quer dizer, como é que eu traduzi isso para mim? Nós temos uma história, isso não foi ele que disse, isso já sou eu. Nós temos história para trás, porque imagina, teu pai tem pai, que tem pai, que tem pai, tua mãe tem mãe, que tem mãe. Olha quanta coisa, então como é que eu traduzi isso? E eu escrevi até um pequeno sobre o quanto nós temos história, né? O quanto a gente tem que dar conta dessa história, porque quando a gente nasce, a gente já traz uma história, porque o nome da gente é dado, olha o tanto de coisa, né? Isso tem muita história para trás. Então, quando eu li, né, que nós somos descendentes dos mortos, eu demorei muito para poder entrar nessa frase que me afetou, né? Quer dizer, nós temos muito mais coisas do que anterior ao nosso nascimento, você percebe? Então, isso o conto o livro do Guimarães Rosa me dá. Outra coisa, a gente morre para provar que viveu. Olha que coisa, né? Quer dizer, o que ele faz? O que ele me conta com isso? Ele conta que a gente nasce e morre, que isso é a existência. Né? É a existência. E que você também não morre ao morrer. Né? Você está deixando histórias também. Então, ele mostra esse movimento da vida. E isso me afeta quando eu leio. Você percebe? Certo. Acho que nós estamos com um tempo curto hoje, né, professora? Gostaríamos de ficar a tarde inteira aqui só fazendo perguntas, mas, infelizmente... Laís, quer falar mais alguma coisa? Na verdade... eu tinha conversado com o Luiz do tempo, qual seria o tempo, aí o Luiz falou, não, tem que deixar o tempo livre, ela falar o que ela quiser, a gente perguntar o que quiser, aí eu falava, mas eu acho que tem que limitar, mas enfim, acabou que você que limitou o nosso tempo, e aí você vai voltar várias vezes, porque foi curto, a gente quer mais, e aí você volta, porque agora você já tem o teu compromisso. Claro, será um prazer ler junto com vocês, conversar com vocês, porque a literatura tem isso, né? É um ponto sem fim, não acaba, não tem. Ele é algo que ele junta a gente, junta todas as idades, e toda forma, né? A literatura tem esse poder de nos juntar. Eu estou achando vocês aí lindos, todos juntos, sabe? Olha que coisa mais espetacular ver vocês aí juntos, lindos, maravilhosos. E olha, quando passar essa pandemia aí, eu vou aí ver vocês, eu vou conhecer vocês. Aí nós vamos fazer uma roda de conversa presencial. Combinado? Já que era o nome da biblioteca. Acabou mesmo? Tchau, Tchau, obrigada, gente. Obrigada mesmo. Adorei, amei estar com vocês. Podem me convidar que eu volto, tá? Tá bom. Tchau. Beijo.